Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem parceria com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. No podcast de hoje, nós vamos discutir a questão reestruturar para os novos desafios. Para tanto, nós trouxemos uma convidada especialíssima com uma bagagem muito grande, nacional e internacional, que vai nos ajudar a explicar de que maneira as pequenas, médias e grandes empresas podem e devem fazer a reestruturação para enfrentar os desafios dos novos tempos. Débora Santilli conosco. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Nelson. Obrigada pelo convite. É uma honra aqui estar podendo participar e contribuir com o canal e tratar de um assunto aqui que não é tão novo, mas que de tempos em tempos ele se renova. Precisa ser revisto, né? E precisa ser E revisto e atualizado. É bem assim mesmo. A Débora é uma profissional com mais de 30 anos de mercado, ocupando posições no C-Level em âmbitos nacional e internacional, como eu disse na abertura. Ela é pós-graduada em Governança, Risco, Compliance pela FIPECAF. Ela tem pós-graduação em Controladoria pelo Mackenzie. É graduada em Governança e Controladoria pela Universidade de Miami, pela GV, pela Fundação Dom Cabral, é conselheira independente e mais um monte de coisa que vocês vão saber aí durante o nosso papo. Débora, qual é um momento exato para uma empresa se reestruturar e por que ela deve fazer isso? Bom, Nelson, assim, muitos vão dizer que tem uma questão do VUCA, o mundo é incerto, a gente está vivendo uma velocidade de informação. Isso, na verdade, são fatores que a tecnologia, que a comunicação, que alguns eventos da atualidade propiciaram. Mas a reestruturação em si, ela existe desde sempre. Por quê? Porque as empresas são feitas para durar. Elas têm a prerrogativa de serem eternas. E precisam se ajustar ao mercado, portanto. Exatamente, precisam se ajustar ao mercado, precisam se ajustar ao cliente, às tecnologias disruptivas que vão surgindo no decorrer do tempo. E cada vez que você tem a idade, você tem as pessoas. As pessoas têm prazo de validade. A gente não tem ainda essa possibilidade de não morrer, por exemplo. Ainda bem, né? Que vai renovando. E precisa Ainda passar. assim tem gente que resiste. Acredita, né? que não morre. Bom, vamos lá. Mas é isso. E são esses fatores que fazem com que de tempo em tempo precisa ser revisitado essas questões. Mas reestrutura mesmo. Se você pensar no que eu estou te dizendo, ela só vai acontecer quando em algum momento essas coisas não foram visitadas no momento mais adequado, ou que não fazem parte do seu processo contínuo. E aí o que acaba acontecendo? Eu preciso dar uma pausa, quase isso, para reestruturar. É igual fazer reforma dentro de casa, com você dentro. No caso das empresas, quais são os principais desafios que se encontra nesse processo? Bom, ela passa por alguns desafios que são manter, né? Vamos pensar da seguinte maneira: você tem que adequar a sua necessidade de mercado. Então, você precisa estar atento ao que o teu cliente, né, a sua cadeia de fornecedores, os seus stakeholders, os seus entornos, têm de interesse e trocam com você. As perspectivas que os seus sócios ou acionistas têm em relação àquele negócio. Porque eu posso ter um sócio fundador que tem paixão por aquilo, mas não necessariamente os seus sucessores vão ter a mesma paixão ou ter interesse em estar continuando aquilo, tá? Então, Às vezes tem zero vínculo sentimental, né? pois é. Os E aí, sucessores. os sucessores. E aí, assim, o que fazer com isso?
O fato de também não ter paixão nenhuma não quer dizer que ele não queira eh, receber dividendos apenas e dar continuidade naquele Ele negócio, precisa ter racionalidade, né? claro. Mas ele pode também estar querendo desfazer daquilo, ele ter outras aspirações e estar olhando para aquele negócio como algo que possa ser vendável. E para ser vendável, né, eu também preciso passar por um tipo de reestruturação. Outras questões que podem estar sendo desafiadora para essa conclusão, né, que momento que eu preciso reestruturar, é eu estar sendo novos entrantes, novos concorrentes que quando eu iniciei o meu negócio eu não tinha, e aí agora por, por questões tecnológicas, por questões concorrenciais mesmo, eles passam a surgir e isso passa a fazer frente ao meu negócio. Isso me obriga a revisitar a forma como eu vinha me organizando, da maneira como eu vinha tratando a minha gestão, as próprias relações contratuais com clientes e fornecedores. Isso obriga eu estar trazendo uma reestruturação. Outro ponto importante é que eu possa ter um momento onde eu estou dizendo assim, olha, eu avaliei tudo isso e agora eu precisaria estar fazendo uma expansão, ou a mesmo um downside para ficar mais adequado. E eu preciso de grana. E aí eu preciso de grana e para captar esse recurso em condições mais atrativas, mais competitivas de taxas e prazos, eu preciso passar por algum ponto de reestruturação. Esses são os principais desafios. E para você ficar redondinho e se apresentar ao mercado até para captar numa taxa mais amigável, você tem que ter uma governança bem estruturada, não é isso? Eu queria que você desse um briefing sobre o papel da governança nesse processo de reestruturação. Tá certo. Bom, é importante entender que a governança, ela é a forma como as pessoas são geridas, as empresas são geridas, né? Ela vai um pouco além das metodologias e técnicas aplicadas à gestão. Isso significa o seguinte: eu tenho que revisitar os meus formas de fazer as coisas, a minha estrutura de custo, a minha estrutura de preço, a minha negociação de contratos, o meu relacionamento com sócios, com acionistas, o que eu passo por, como que eu entendo a minha distribuição de resultado, o que é um, um dividendo adequado para o risco e o mercado onde eu estou inserido. Isso é muito importante levar em consideração, porque isso pode inviabilizar o desejo, o apetite de um sócio, de um investidor, seja ele já nascido no meio daquele negócio ou não, para poder dizer o que fazer desse negócio. A governança trata esses assuntos. A Ela questão de trata riscos, também uma questão importante. A gente fala de perenidade e continuidade de negócio. Para quem? Para esses atores que eu te falei e é, especialmente para aqueles que é de direito, que são os sócios fundadores, os sócios que estão no negócio. a questão de riscos, isso não foi um pouco mais negligenciado no passado? Então, depende do com quem e de quem, tá? No momento qual, vou dizer dessa maneira, tá bem? O risco sempre esteve presente, tá? Nunca foi algo que se falou que não existe. Quando a gente fala, por exemplo, de remuneração de capital, o fator risco está lá embutido na taxa. Faz parte da conta, é matemática, tá? Você põe um, 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 um peso, dá um fator em cima daquilo. E como que você chega na conclusão? Que o risco é X, que o risco é Y, passa por essas questões. Na mão de quem? Talvez na minha mão o risco seja menor ou maior do que na sua. E tem os porquês em relação a isso. Olhando para o mesmo negócio, para o mesmo setor de atuação, tá bem? E aí você fala, mas por quê? Olha, porque de repente na minha companhia eu não tenho um,
um plano de sucessão. E sucessão não é só para a questão do sócio acionista que vai passar para os filhos, ou se os filhos vão estar aptos e competentes para estar ali na frente, mas também passa por executivos. Gente que passa muitos anos numa mesma posição, que vai chegar próximo da sua aposentadoria, ou que por outras questões ficou desatualizado em relação às demandas e o que o mercado exige de um profissional naquela posição, e aí ele não traz mais os insights e as não supre as necessidades que a companhia está. Isso são fatores riscos. Como pode ser também um fator risco importante o não cumprimento de um compliance. Eu tenho licenças ambientais que não estão sendo cumpridas, porque o meu negócio atua diretamente nesse meio. Eu tenho patentes. Ah, se eu tenho patentes, eu valo mais do que você se não tiver, por razões de valor. Então, quando a gente E fala aí você tem que risco, calcular o peso de cada o um, né? peso de cada um. Agora, isso tem um entendimento universal. No planeta inteiro, todo mundo tem um entendimento de como funciona, que tem peso para essas coisas. Mas na mão de quem pode fazer diferença. E na hora que um investidor ou um credor vai analisar esses pesos, ele pode considerar e falar assim: olha, é um fator de risco. De fato é, mas para mim isso não é importante, porque ele tem algumas prerrogativas em relação ao pool de investimento deles, outras acessos que ele possa ter, outras formas do que ele vai compor com aquele negócio, que aquele fator, para ele especificamente, não tem a mesma importância do que teria para outro. Então, o que é importante para a companhia, né, para quando vai para essas situações, é se conhecer. A gente fala de autoconhecimento pessoal, mas é um autoconhecimento empresarial também nas mesmas circunstâncias, tá bom? É É uma semelhante, né? comparação, isso, é uma comparação, porque se conhecendo bem nesse sentido, ela também, essa companhia, essa empresa vai saber diferenciar aonde ela vai direcionar, Como mitigar os riscos, né? mitigar os riscos e direcionar também os seus possíveis players de acessos, seja para uma captação, para um novo sócio, e a condução dessa reestruturação, que vão passar por sutilezas diferentes. Na, na matemática e na cartilha, vamos dizer assim, parece tudo igual, mas tem detalhes, sutilezas que vão diferenciar uma companhia da outra. Sempre terá, O fator emocional, ele pode pesar, com certeza. porque pesa na nossa vida comum Pesa, e na pesa. empresa. A empresa é um organismo vivo. É um organismo vivíssimo. Como diria um consultor que eu conheço já há algum tempo, ele costuma dizer o seguinte, ele falou, empresas não existem, esquece. Isso daí é meramente ilusório. O que existe são pessoas e essas pessoas que gerem as empresas e dão a cara que elas querem para a empresa. Muito bem colocado por ele, é isso mesmo, tá? E o fator Então, daí que eu estou puxando esse valor sentimental quando as pessoas acabam extrapolando os números, né? é, é, exatamente. Isso está sujeito, faz parte do fator humano, Vai no, no, tá? no valor intangível. Todos estão sujeitos a isso. Todos estão sujeitos a isso. E todo mundo tem o seu momento também. Você pode estar passando por uma crise pessoal e essa crise pessoal está afetando o seu desempenho no cargo, na posição aonde você está. Que quanto mais relevância ela tiver e mais peso ela tiver dentro da companhia, mais a companhia vai estar sujeito a esses intempéries. Uma boa governança, e agora a gente vai voltar um pouquinho para falar de novo da governança, É ela sempre bom. antevém esse tipo de situação e procura não permitir que isso chegue nesse limite. Como? Porque eu antevei, porque eu planejei, porque eu conheço bem as pessoas que estão comigo, eu sei as fases da vida com que ela está passando e o que a companhia vai exigir naquele momento, ou se não já no daqui a pouco, para aquele tipo de coisa, e não permito que a água transborde do copo, vamos dizer assim.
né? A gente está tomando conta, olha, estou tomando conta. Não pode transbordar. Ah, tem uma goteira, tem que fechar, porque está pingando, pingando, e uma hora de gota em gota o copo transborda. Então, são esses cuidados. São relacionamentos, as mesmas coisas como a gente trata das coisas na vida da gente. A gente também tem percepções de determinadas situações que podem ser um estopim ou um motivador para uma crise da qual você olha e fala assim: isto aqui eu não preciso passar, isto aqui eu não estou disposto a enfrentar, e você toma determinadas ações e atitudes para que aquilo não venha daquela forma. Ou, se não tem jeito, que seja da forma mais amena possível. É planejamento. As companhias precisam de planejamento. Reestruturação é algo que independe de idade da companhia, independe de segmento, de localidade, ou você diria que tem alguns setores que são mais sensíveis à reestruturação, que pedem, que tem mais urgência nisso? Olha, independe do setor, independe da idade. Tem startups recém-criadas que já estão passando por reestruturação. Exemplo. Por que disso? Porque elas vieram, as startups têm uma característica de uma velocidade maior, e principalmente nos seus primeiros anos. E essa velocidade maior significa que nem sempre todo mundo acompanha aquilo que está acontecendo. Ou aquele perfil que iniciou, neste exato momento, já não é mais o que eu vou precisar para dar continuidade. E aí você faz uma reestruturação. Ou para os meus próximos passos, né? Veio, às vezes ela dá uma inchada, e aí eu preciso dar uma reestruturada para dimensionar e redimensionar o tamanho que ela precisa ficar. Mas você também vai passar por questões de reestruturação por conta de impactos setoriais. A gente tem vivido isso no Brasil em alguns setores, especialmente, por exemplo, o agro, que se desenvolveu muito bem, é um setor extremamente importante para a economia, mas ele é também um ecossistema quando você olha os diversos atores e negócios que abrangem um agro. Alguns têm mais tecnologia, estão melhor posicionados, têm grandes capacidade financeira, outros nem tanto. Para quem está de fora, né, só assistindo a movimentação do agro, parece que a gestão do negócio teve uma mudança brutal nos últimos anos. É a sensação Vem, que eu tenho. vem tendo, ainda não está pronto, não tem todo mundo no mesmo patamar, não, tá? Você tem atores de tamanho, Tem muito porte, trabalho pela tem frente ainda? muito trabalho pela frente. Usando a palavra deles mesmos, você tem duas visões aí, tá? Uma que é da porteira para fora e a outra da porteira para dentro. A porteira para fora está bem posicionada. Tem imagem, recolocação, reconhecimento e trata Tem o isso, lobby sabe segurar. forte. Diria que eles sabem comunicar bem. Agora, a porteira para dentro, você vai esbarrar em estruturas antigas, né? Que data. A agricultura é o negócio mais antigo que tem na humanidade. E que data de clãs e famílias também muito fortes, que cresceram, que se multiplicaram, que o patrimônio dividiu, e dividiu de novo, e dividiu outra vez, por exemplo, e que passam por reformulações, reestruturações e precisam constantemente para permanecer no negócio. Você tem novos entrantes, de gente que não é nascido de origem do agro, por exemplo, mas que são profissionais, são de outros, migrados de outros setores e que têm agregado muitas coisas de incremento para dentro do agro, especialmente nas questões que envolvem a gestão, a governança, que é o que vai, dos próximos anos, pegar mais nesse segmento. E ainda, né, você perguntou, por exemplo, indústria. Indústria, nós tivemos fase de que ela esvaziou, praticamente não se produzia mais nada. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, canalizou para alguns lugares a produção. E hoje a gente começa a ver um certo movimento contrário de renacionalizar e reindustriar, e não é só o Brasil, são alguns países. A pandemia trouxe isso de uma maneira muito forte. Como diria aquele personagem televisivo Odorico Paraguaçu,
Vamos sair dos entretantos agora e passar para os finalmentes. Vamos ver, colocado tudo isso, deixado a governança direitinho, feita a reestruturação, aonde que a gente vai buscar grana? Quais são os instrumentos de captação? O que tem de novidade no mercado? Segura aí, voltamos já já no segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com a nossa convidada de hoje, Débora Santilli. Ela está falando sobre reestruturação de empresas, necessidades e oportunidades. No primeiro bloco, nós tratamos da oportunidade, falamos de governança corporativa de uma forma bem abrangente, e agora vamos à questão dos instrumentos de financiamento. Vamos falar um pouquinho de captação de recursos, o que existe de novidade no mercado e de possibilidades. Muito bem. Bom, o que eu vou direto no que tem de novidades e possibilidades, tá? Porque instrumento de captação, acesso a capital de giro, tomar dinheiro emprestado, coisas desse tipo, desde que as empresas surgem, esses instrumentos sempre existiram. Elas acabam convivendo com isso daí, né? Convivendo com esse tipo de coisa. Ou você tem um capital próprio, ou você vai se utilizar de capital de terceiros, que é via empréstimo. Esse empréstimo pode ser bancário, pode ser um empréstimo direto, enfim. Mas a novidade mesmo, e aí é aqui onde reestruturar e reorganizar passa a ser um fator importante para os empresários colocarem nas suas agendas. Se ainda não olharam, fica aqui a dica, vamos olhar, tá? Porque a oportunidade é grande. É o mercado que trouxe duas questões novas. A primeira, que em 2021 nós tivemos uma reformulação legal, aonde a figura das nota comercial passa para título de valor mobiliário. Isso significa que ela está sendo tratada no mercado secundário. E as companhias que nunca tiveram acesso a esse tipo de mercado, mercado de capitais, você fala assim: ah, mas eu não tenho tamanho, eu não tenho porte, eu não. Será que é para mim? Parece uma coisa muito longe, distante. Distante, né? Não é uma verdade. A legislação trouxe um acesso para as empresas limitadas e cooperativas de crédito, além das SAs de capital fechado. Por que é importante falar isso? As SAs de capital fechado ou de capital aberto sempre tiveram a possibilidade de uma emissão de debêntures, Que é um título de dívida. que é um título de dívida e que são comercializados no mercado secundário, e isso desde sempre. Naturalmente. Mas o fator da nota comercial, ela traz uma similaridade, porque também é um título de dívida, e que permite a entrada agora das companhias de capital limitada e de cooperativas, não as de crédito, tá? As Quer dizer, outras vai sociedades facilitando o cooperativas. crédito, né? Isso. E ela permite com isso que você faça emissões públicas ou emissões privadas e emissões híbridas. Significa que eu consigo aglutinar grupos de interesses diversos em estar adquirindo esses títulos. Para a parte investidor, sempre foram interessantes esses títulos, porque esses títulos permitem um título de renda fixa. Ele sabe o quanto ele vai ganhar, E tem quando vão ser liquidez? feitos. Então, a liquidez não é feita pelo título, é feita pela companhia. Eu falo disso já já. Então, você tem uma forma de fazer uma captação, de dar uma alongada nas suas dívidas, de substituir determinados contratos que você tem hoje. Exemplo, contratos de mútuo consórcio. Por que disso? A nota comercial é isenta de IOF. Os mútuos já não são, tá? Na hora que você apresenta um balanço para terceiro, ainda que seja para um banco ou para
para uma prospecção de um outro tipo de investidor, você está mostrando que não é olha, é o sócio que está usando talvez de um instrumento para fazer retirada para ele mesmo, porque o contrato de mútuo sempre gera essa Dúvida. desconfiança, essa dúvida, infelizmente. E mostra a capacidade de pagamento. E você consegue também substituir contratos que você possa estar tendo com outro tipo de instrumento financeiro, especialmente financiamento bancário, que costumam ter taxas muito mais altas e com muito mais voláteis. Exemplo do que está acontecendo agora com a CDI, que deu um salto gigantesco e a gente não tem perspectiva de baixa tão cedo. Os contratos bancários normalmente são indexados a isso. Vamos explicar o que é CDI? A CDI é aquela Rapidamente. taxa básica dos juros que está sempre na mídia por aí, que a gente bate no Banco Central e que vai influenciar no quanto você paga de juros de qualquer financiamento. Tá bem? E aí você pode trocar, né? Pode estar substituindo esses contratos através da emissão desses títulos. Portanto, as Comercial. notas comerciais, elas são bem aceitas São no bem mercado. aceitas. No passado, ela não é um instrumento novo. Por que virou um título de valor imobiliário e o que muda agora? No passado, ela era cartoral, ou seja, tipo nota promissória, muito parecido, e dependia de registro em cartório. E aí não gerava liquidez de forma nenhuma, porque fica um negócio muito particular. E aí, se você não registrou no cartório e eu comprei a tua nota, eu posso micar com isso, porque a empresa pode não reconhecer, ou ir à falência, ou entrar outros credores na fila, e eu dancei com esse título na mão. Aí é cartório, aonde está registrado? Fica difícil você correr todos os cartórios, se tem cartório que está mais informatizado, outros não estão, tem um conjunto de coisas. A partir do momento que a legislação trouxe isso para dentro do mercado de valores imobiliários e colocou isso em registro eletrônico, registro supervisionado pela CVM, a gente não tem isso, tem transparência. Então, isso gera credibilidade e atratividade nesse tipo de título. Quanto mais liquidez, então isso já por si só já aumenta a liquidez delas, tá? E aí você tem o diferencial das companhias, que vai pesar o quê? O nível de governança que ela está tendo, o nível de transparência que ela vai estar trazendo. As notas não precisam nada disso, tá bem? Ela não é uma exigência assim, ela é um contrato, na verdade. Eu posso até colocar uma série de emissões nela, onde o empresário pode estar oferecendo participação de cotas como garantia e dar credibilidade sobre esse instrumento que ele está colocando. Mas o fato é o seguinte: à medida que vão vindo mais companhias colocando notas comerciais à disposição do investidor, o que vai diferenciar muito e pesar na decisão do investimento para onde ele vai canalizar o dinheiro, vai ser esse nível de preparo que essa companhia vai estar mostrando para honrar com isso E e tem ser mercado atrativo. secundário para isso? Tem e está crescendo exponencialmente. Tem taxa de desconto base ou ela é variável? Ela é variável, porque o que vai acontecer? O que a gente vai analisar especificamente? A tua capacidade de pagamento. Normalmente está pagando, tá? Porque se você vinha pagando empréstimos e eu estou colocando esse instrumento financeiro como um dos fatores da tal da reestruturação, vamos fazer uma reestruturação de quê? De dívida, uma reestruturação para captação para novos projetos, investimento, expansão. E eu trago esse fator junto. Claro que quando a gente olha isso, eu posso ir lá e olhar só puramente o fluxo de caixa? Posso. Mas quem vai comprar se contenta só com isso? Se eu já tiver direcionado, pode ser. Mas se eu for para uma emissão pública, que é o que você perguntou, na privada é isso, tá? Você me conhece, eu te conheço, a gente vai lidar com um público de investidores que tem já um grau de credibilidade na pessoa, na companhia, por conhecimento. Mas eu estou falando de uma emissão pública, a gente quer alcançar mais um range maior de gente. Então, eu tenho que mostrar um pouquinho melhorzinho nesse sentido para
ser mais atraente em detrimento a outras companhias que estão usando do mesmo instrumento. E nesse público, eu vou bater nos fundos de investimento que compram esses títulos, se interessam por eles, os fundos de pensão compram esses títulos, se interessam por esse tipo de instrumento. Tá? Eles têm prazo máximo de emissão, as notas? Ou não? Ela tem, mas eu posso emitir várias séries. O que vai determinar, na verdade, eu posso fazer um ciclo contínuo disso. O que vai determinar sempre vai ser a capacidade do fluxo de caixa, a capacidade de pagamento e honrar aquilo que foi combinado. Então, eu posso estar emitindo, né, sequencialmente várias séries, em detrimento a outras que eu já vou pagando e já vou quitando e vou colocando outra, num ciclo contínuo. Não Vai tem criando um dinamismo. isso. Vamos falar um pouquinho de regime fácil e de mercado de acesso. Como é que anda o mercado de acesso no Brasil? O ano passado, né, a gente tem aí uma coisa que o mercado está ansioso, aguardando as resoluções agora as definitivas da CVM. Nesses últimos anos, o governo colocou, desde da tal lei de liberdade econômica, que traz uma reformulação sobre a ótica da legislação societária, e da lei, o tal do marco legal para as startups, assim foi batizado, mas na verdade a gente, ao analisar um pouco mais profundamente essas leis, você vai observar que ele passa sobre o direito societário diretamente e alguns aspectos do Código Civil. Então, nesse momento que iniciou essas reformulações, que é uma adequação do Brasil à OCDE, é importante falar isso porque isso significa trazer o país em condições de competitividade e de relacionamento aos dos países internacionalmente, né? A gente estava atrasado e isso tinha um dificultômetro de ambiente de negócio aqui. Dificultava a desenvolver tanto internamente como num olhar para relações internacionais. Bom, cumprindo aí a lição de casa, nós tivemos o que chama de sandbox, aonde vieram companhias basicamente em base tecnológica, oferecendo para o mercado a colocação, o acesso, a forma de fazer daquilo que a gente já conhece desde sempre, seja a emissão de um título de dívida, como é o caso de uma nota comercial, ou uma debenture e outros instrumentos que tem por aí, ou a colocação de ações no mercado, em condições mais simples e mais baratas, porque a base tecnológica mudou. E foi feito um balão de ensaio aí, um sandbox. A CVM escolheu alguns pares e isso veio se concluir o ano passado com uma consulta pública e a gente chama, né, que foi batizado isso de regime fácil, Aliás, mercado de acesso. a atual gestão da CVM, ela tem se pautado pela simplicidade e objetividade, não é isso? Exatamente, exatamente. De uma maneira muito de uma linguagem muito universal, sem ser direcionada a um Parabéns ao público, antenadíssimo João Pedro. sem dúvida nenhuma, que tem comunicado muito bem, e não só nas palavras, mas na prática, né? Não é discursivo o assunto, é prático. Tem mostrado que é possível que se faz e a gente está começando a viver isso daí. Então, o regime fácil, ele é para democratizar o mercado de acesso. Acesso ao quê? Ao mercado de capitais, ao mercado regulado, que traz um capital mais qualificado e mais barato, sempre, para as empresas. O que acontece? Até então, a gente tinha o custo alto para qualificar uma empresa para fazer uma emissão de ações. Até para tirar uma debêntures, até para tirar um título de dívida. Empresas de menor porte ficavam fora do acesso a esse mercado porque elas não tinham condições de custear essas operações para chegar lá. E aí vamos à realidade. A realidade é que nós somos feitos de muito mais empresas de menor porte, empresas de faturamento de 500 milhões para baixo, do que Do que para para cima, né? cima. No caso do Brasil é isso, né? Não só no Brasil, tá? A realidade é mundial, de maneira geral, tá?
Mas você tem mercados mais maduros nisso. Então, quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue fazer uma colocação, abertura, fechamento de empresa e colocação de títulos em poucos dias e consegue acessar vasta gama de investidores, porque já passou dessa fase e é desburocratizado. Tá? E acolhendo as recomendações da OCDE para simplificar o nosso ambiente de negócios e deixar o ambiente de negócio palatável para todos, entrou essa agenda. Então, o que vem de grande novidade também para as companhias? Agora vamos falar. Empresas que nunca tiveram contatos com o mercado de capitais, que ainda não têm uma governança que permita tudo isso para acessar, ela pode começar pelo mercado fácil. Ela está faturando 300 milhões, não tem ainda o seu menos, tá, gente? A gente está tendo aí companhias com 15 milhões, 10 milhões já colocando ações no mercado. Isso é um avanço, É né? um avanço. A diferença é o seguinte: diferentemente do que eu tiro um título de dívida onde eu tenho uma companhia fechada limitada ou uma sociedade cooperativa, no mercado, no regime fácil, necessariamente eu preciso que essa companhia seja uma SA. Então ela tem que passar por umas transformaçõezinhas, umas reformulações, uma reestruturação mínima para poder se mostrar para esse público. E a partir daí, ela captar via mercado de capitais. O regime fácil vai saindo do sandbox agora, a consulta pública encerrou no fim do ano passado, e está na agenda da CVM as regulatórias definitivas, que não deve ser diferente do que passou pela consulta pública, para fazer valer essa nossa conversa aqui. Como se vê, alternativas existem bastante e Muitas. oportunamente a gente vai voltar ao assunto, esclarecendo pontualmente Ponto a ponto. alguma dessas questões, até para atender o público que prestigia, que assiste, que comenta o Pode Mais Empresas. Débora, como última questão, eu não sei se você trouxe só aquela bolinha de cristal que você anda com ela na bolsa, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta: com a eleição do Trump nos Estados Unidos, o que muda no Brasil em termos de economia, vamos dizer assim? Assim, friamente e sem bolinha de cristal, não deveria mudar nada, tá bem? Mas a gente tem a influência das companhias americanas que atuam no território brasileiro. Isso a gente não pode menosprezar. Assim como eu estava comentando agora há pouco com vocês, a questões do Brasil estar inserido nos mercados internacionais. Nós temos as companhias brasileiras também se relacionando com as companhias americanas e outras. E o que muda? O Trump tem se mostrado defendendo os interesses da nação da qual ele foi eleito. Assim como o Brasil, recentemente, teve um posicionamento forte, falando do agro agora, em relação a algumas colocações que vieram da França sobre nossos produtos aqui. Então, isso a gente tem que entender que é a soberania do país, assim como a nossa, sendo respeitada de acordo com o que interessa para aqueles que os elegeram. Na prática dos negócios, eu acredito, aí é uma posição minha, pessoal, que a agenda no Brasil em relação à adequação da OCDE tem chances de andar um pouquinho mais rápida e a gente alcançar esses patamares para acessos de mercado regulado, mercados mais profissionais do crédito, de capitais, de forma mais segura, mais tranquila. Isso vai vir pelas companhias americanas, porque elas vão olhar, elas investem no Brasil, você tem fundos soberanos, grandes fundos americanos que são investidores em outros fundos ou de forma direta no Brasil. E aí isso sim é um ponto de atenção. A agenda ESG vai ser mantida? Eu entendo que sim. Falamos com Débora Santilli, que nos deu o prazer de sua visita hoje. Débora, muito obrigado pela sua presença.
por compartilhar conhecimento e esperamos tê-la em breve novamente com a gente. Obrigada, Nelson, obrigada ao Podcast Mais, e fico aqui à disposição. E para quem está nos assistindo, se quiser fazer perguntas, põe lá os seus comentários, e na medida do possível a gente está aqui para responder Nós também. temos no lettering aqui suas redes sociais, mas por favor diga qual é a forma mais rápida de te acessar. Vocês me acham no LinkedIn, com certeza. Quem não está no LinkedIn não existe, eu escutei isso um dia. Mas eu também tenho rede social dentro do Instagram. Débora Santilli. Muito obrigado novamente. Obrigada. A vocês que estão nos prestigiando, um forte abraço e continue com a gente, que tem muito mais podcast por aí. Obrigada. Boa tarde para todos.